Bem-vindos de volta ao Via Viva 2024, Seminário Socioambiental em Infraestrutura de Transportes, com o tema Licenciamento Ambiental, retomando diálogos. Agradecemos novamente a presença de todos e a quem nos assiste pelo canal do YouTube. Agora retomaremos a nossa agenda de discussões. Desta vez, teremos como tema da segunda mesa redonda Licenciamento Ambiental, Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas e Comunidades Tradicionais, uma nova abordagem. Convidamos a tomar um lugar no palco como moderadora desta segunda mesa redonda a assessora técnica da Diretoria de Empreendimentos da Infra SA, Aline Figueiredo Freitas Pimenta. Convidaremos para que tomem seus lugares o diretor de Gestão Ambiental, Territorial e Promoção ao Bem Viver Indígena, senhor Bruno Potiguara. A diretora da Fundação Cultural Palmares, senhora Flávia Costa. O especialista em indigenismo da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, senhor Bruno Emílio Fadel Daschieri. O professor e ex-procurador do Ministério Público de Roraima, senhor Edson Damas, que estará embarcado remotamente pelo Teams. Para a condução do painel, passo a palavra para a moderadora Aline Figueiredo Freitas Pimenta. Boa tarde a todos. Queria agradecer pelo convite e pela oportunidade que o Ministério dos Transportes, na seleção do tema e na composição dessa mesa, saudar os presentes e vou fazer uma leitura breve dos currículos. Só um minutinho. Deixa eu só dar um zoom. Bruno Emílio Fadel, especialista em indigenismo da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, indigenista especializado da Fundação Nacional do Índio, é mestre em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, possui graduação em ciências sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de antropologia, com ênfase em etnologia indígena, etnomusicologia, educação e patrimônio cultural. Trabalhou como professor e consultor na área de ciências sociais. Bruno Potiguar, diretor de Gestão Ambiental, Territorial e Promoção ao Bem Viver Indígena, liderança indígena, formado em Ecologia pela Universidade Federal da Paraíba, pesquisador na área de RED+, e mercado de carbono, com atuação em gestão ambiental e territorial, atuou como professor bolsista de Geografia no cursinho pré-ENEM, ofertado ao povo potiguara do estado da Paraíba. Foi bolsista no Programa de Educação Tutorial Indígena, Universidade Federal da Paraíba, voluntário no Grupo de Trabalho sobre a Questão Indígena do Nordeste e idealizador do curso de extensão ANAMA, Fortalecendo Lideranças e Juventudes Potiguar. Edson Damas, professor, ex-procurador do Ministério Público de Roraima, advogado e consultor jurídico, vice-reitor da Universidade Estadual de Roraima, membro aposentado do Ministério Público do Estado de Roraima, procurador de Justiça. Foi também presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Estado de Roraima, vice-presidente regional da Confederação Nacional do Ministério Público, corregedor-geral do Ministério Público de Roraima e procurador-geral da Justiça por 2 mandatos consecutivos. Fez parte como membro eleito do Conselho Coordenou ainda o Grupo de Atuação Especial de Minorias e Direitos Humanos dentro do MPR Roraima, bem como a Coordenadoria de Recursos perante os tribunais. Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, especialista em Desenvolvimento Regional Sustentável pela Universidade Federal de Roraima e mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui também mestrado e doutorado em Direito Socioambiental pela Pontífice Católica do Paraná. Por último, Flávia de Jesus Costa, diretora da Fundação Cultural Palmares, diretora de proteção ao patrimônio afro-brasileiro da Fundação Cultural Palmares, conselheira consultiva do IFAM,
ex-secretária executiva do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Estado de São Paulo. Bom, bem-vindo a todos. Nessa mesa que tem por tema a questão do licenciamento ambiental, povos indígenas e comunidades indígenas quilombolas e comunidades tradicionais, uma nova abordagem. Espero conseguir substituir o Clóvis à altura, já que ele teve um imprevisto na mediação, e gostaria de passar a palavra para o Bruno, para ele começar a explanação dele e a gente poder discutir um pouco esse tema tão caro e tão importante. Hoje, pela manhã, participei da mesa do licenciamento ambiental, desafios e oportunidades, e fomos unânimes em dizer que muito se avançou no licenciamento ambiental, no procedimento, mas que, de fato, o maior desafio e a maior complexidade do licenciamento hoje é o componente socioambiental dentro do processo de licenciamento. E não tínhamos, como uma representante da FGV, de Estudos Sociais, a Kênia, e ela colocou de alguns estudos e de algumas questões, quando questionada sobre os casos de sucesso, ela disse que ela teria muito mais casos de como não fazer para relatar e para colocar, do que propriamente cases de sucesso. Então, já fica aí o nosso desafio de começar essa segunda mesa com questionamentos e perguntas da primeira mesa. Então, passo a palavra para o Bruno. Bruno Potiguar. São dois. Obrigado pela oportunidade. A gente agradece ao Ministério do Transporte por ter proporcionado essa roda de conversa, essa segunda mesa aqui, e fazer apenas uma pequena correção. O nome do povo é Potiguara. Então, assim, tem um azinho no final. Geralmente acontece essas questões de tirar o A. Potiguar é quem nasce no Rio Grande do Norte. Potiguara é o povo indígena. É só essa pequena correçãozinha para que a gente possa prosseguir. E, de fato, a gente tem muitos desafios quando se trata do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele é um instrumento da política pública de meio ambiente, quando a gente vai tratar não só de grandes obras, mas também de toda e qualquer obra de impactos que vão ter relação com a sociedade. Então, a gente precisa pensar e ressaltar sempre essa questão do licenciamento como um licenciamento que ainda precisa de algumas adequações para que a gente, de fato, consiga responder essas perguntas que foram tidas na primeira mesa. Como é que a gente consegue avançar nos impactos socioambientais de uma maneira em que a gente consiga sanar todas essas lacunas que ainda existem. A princípio, a gente, quando chega no Ministério dos Povos Indígenas, a gente encontra uma temática que já tem uma repressão, que já é represada durante muito tempo. Então, se faz necessário identificar esse represamento e tentar conciliar o que, por hora, a gente começa a enxergar que talvez seja inconciliável. A gente tem alguns exemplos de licenciamento ambientais que não deram certo e que, até hoje, a gente tenta uma conciliação. Um caso bem emblemático como esse, que a gente pode apontar, é o exemplo de Belo Monte. Belo Monte é um processo de licenciamento que teve suas ações e, inclusive, o licenciamento parado por diversas vezes desde a sua concepção. E, até hoje, a gente ainda encontra esse processo emblemático, onde hoje é um processo onde a gente tenta conciliar as questões dos planos básicos ambientais no componente indígena. Então, são coisas que a gente precisa, na hora de discutir sobre essa nova perspectiva, essa retomada do diálogo sobre o processo de licenciamento ambiental, a gente tem que pôr à mesa para que a gente consiga discutir e, assim, avançar
atendendo não só as expectativas desenvolvimentistas do país, mas também entendendo a dinâmica das sociedades envolventes e as comunidades da qual a gente precisa tentar ali entender e fazer. Nesse contexto, a gente tem se posicionado muito claramente que se faz necessário que a gente consiga avançar na efetivação da 169 da OIT, né, que foi incorporada ao processo jurídico aqui brasileiro, garantindo a consulta livre, prévia e informada às comunidades e povos indígenas, comunidades tradicionais e povos indígenas. Então, se faz necessário que a gente consiga viabilizar esse processo de consulta e que, de fato, a consulta ela seja prévia. Porque o que tem acontecido em muitos processos é uma consulta que acontece quando o empreendimento praticamente já está ali para ser iniciado e não dá o tempo prévio das comunidades se posicionar. Um fato como esse, aqui entrar um outro exemplo, é a ferrovia apelidada de Ferrogrão, né, que para o movimento indígena, os povos indígenas, apelidaram essa ferrovia de a Ferrovia da Morte, porque, no entendimento deles, a princípio, é uma ferrovia que vai trazer os mesmos impactos parecidos como os impactos de Belo Monte. Então, se faz necessário a gente ter toda essa nivelação com a sociedade, com os povos indígenas, que é a nossa pauta, né, que é com quem é o público, com quem a gente trabalha, para que a gente consiga avançar nessa discussão, para que, de fato, a gente concilie o interesse do desenvolvimento, mas também o interesse de envolvimento da sociedade que vai ali estar à margem desses processos. Então, se faz necessário a gente trazer essas possibilidades e colocar essas possibilidades na mesa, né? Então, nesse diálogo aqui com o Ministério do Transporte, do qual a gente tem participado ativamente, né? Infelizmente, recentemente, o movimento indígena saiu de uma mesa de diálogo que a gente tinha estruturado aqui, especificamente sobre Ferrogrão, porque não houve uma conciliação, eles entenderam que o processo estava sendo um pouco inverso, e eu acho que a gente precisa buscar uma nova solução, buscar uma nova alternativa e retomar o diálogo, porque a partir do diálogo é que a gente consegue avançar nas ações, seja ela correspondendo à sociedade envolvente, seja ela correspondendo aos interesses da União e os interesses de desenvolvimento. A gente sempre tem colocado, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, que para a gente avançar em toda e qualquer pauta, a gente também tem que fazer um pouco de uma ruptura com a palavra, ou ressignificar a palavra, né? A gente sempre fala essa questão de desenvolvimento para nós, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, e trazendo também essa relação do qual a gente traz o território, é necessário haver o envolvimento. Que durante muito tempo, esse envolvimento ele é um pouco apartado. Ele é um envolvimento que parece apenas uma etapa do processo. Né? Isso faz necessário a gente entender que essa etapa do processo não é apenas configurar uma consulta livre, prévia, informada, que às vezes é confundida com consulta pública. Consulta pública ela não é uma consulta livre, prévia e informada. Então, a gente tem tocado sempre nessa tecla que se faz necessário a gente fortalecer essa ideia da Convenção 169, né, da Organização Internacional do Trabalho, né, que traz ali nos seus artigos 4º, 6º, 7º, 15º e o 17º, reafirmando a participação dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, nesse processo de consulta, e que essa consulta, de fato, seja esclarecedora e ela tenha uma linguagem clara e objetiva, que durante muitas vezes a gente não passa uma linguagem que é muito clara para quem está ali recebendo a informação. Então, a gente tem feito essa atuação. No termo da FUNAI aqui, eu não vou me ater muito, porque a FUNAI, o outro Bruno que está aqui na mesa, vai se colocar, mas a FUNAI, por exemplo, no processo de licenciamento, ela participa como interveniente, ela participa no processo depois, ela não é um órgão licenciador. Ele é um órgão que avalia os estudos e, sim, procura entender se, de fato, o que está sendo, o que é juridicamente cobrado, se está sendo estabelecido e colocado para que
a gente consiga avançar, né? E é impossível a gente pensar empreendimento, a gente pensar obra, a gente pensar todo e qualquer processo de licenciamento sem que a gente tenha um envolvimento das sociedades que estão lá naquele território, ou que estão lá naquele espaço onde o empreendimento vai passar, sem que a gente analise da maneira com que eles vão ser afetados. Então, essa é uma necessidade que a gente tem que sempre levar em consideração para que a gente não cause problemas parecidos como o da Belo Monte, né? Onde você tem a vazão reduzida do rio, interfere na vida das populações, na cultura e na maneira deles até mesmo se alimentar. Então, hoje, se faz necessário a gente fazer todo esse processo de avaliação e nesse diálogo no qual a gente tem estabelecido junto com o Ministério do Transporte para que, de fato, a gente consiga avançar atendendo tantas perspectivas de união, de Estado-União, quanto também atendendo as perspectivas do cidadão, daquele que está lá no território e que, de fato, sofre os impactos diretamente ali naquele espaço. Obrigado. Bruno, duas questões para você ajudar a gente a refletir, né? Exatamente. Então, nos termos do artigo 4º da OIT 169, quando ela estabelece que o governo tem a obrigação de consultar os povos indígenas e tribais no contexto, desde que medidas administrativas e legislativas que possam afetá-los, mas assim, consulta enquanto um processo, enquanto uma escuta, enquanto uma construção de um diálogo, e que muitas vezes se confunde com a etapa propriamente do licenciamento. Você bem colocou que o Bruno Emílio vai tratar mais especificamente da participação da FUNAI enquanto envolvido nesse processo e nessa etapa do licenciamento. De manhã também se falou em 2 pontos dentro do licenciamento com relação direta com a questão dos povos indígenas e populações tradicionais, que é um primeiro momento, quando do planejamento do projeto, quando da consolidação de um programa, quando do estabelecimento de planos setoriais e da necessidade de, neste momento, ser, de fato, realizado as oitivas, né? Porque, quando você chega no licenciamento, você já tem, vamos dizer, algumas questões respondidas, e até da importância de não se atrelar a oitiva, propriamente dita, ao processo de licenciamento ambiental, não como parte integrante, até é admissível que seja concomitante. Então, eu queria um pouquinho sua opinião, enquanto representante do Ministério dos Povos Indígenas, exatamente nessa questão entre a consulta propriamente e o procedimento de oitiva, e quem você enxerga que, dentro do governo, você citou o exemplo de Belo Monte, citou o exemplo da Ferrogrão, a gente tem, claro, os empreendimentos de infraestrutura de transportes que são públicos, e nós temos aqueles que são privados também. Nós temos aqueles que, como a própria Ferrogrão, ainda não se tem uma resposta se ele será ou não concedido à iniciativa privada, porque o que está em pauta é a concessão. Então, quem, vamos dizer, teria o papel de, enquanto governo, validar essas consultas e essas oitivas, e o quanto você diferencia as consultas nessa etapa de procedimento e a sua intersecção com o licenciamento, de que forma que a gente poderia, vamos dizer, arranjar esses 3 fatores para a gente tentar encontrar uma forma mais fácil de, quando chegar no licenciamento, a gente já ter algumas questões respondidas e superadas. Fácil, eu não sei se será, até porque todo o processo ele é complexo, né? Desde o processo da sua concepção, através das oitivas, eu acho que todo o processo ele parte quando a gente visualiza, né? Quando nós visualizamos uma obra ou uma ação que vai ter interface em um território, a gente precisa começar a pensar nessas interfaces. Por isso que eu falo assim, a consulta prévia
ela antecede até mesmo o processo de licenciamento, todo e qualquer processo de licenciamento. Se a gente já está fazendo um estudo de viabilidade técnica, se já está se pensando em utilizar um espaço territorial que vai ter interface com povos e comunidades indígenas ali, né, territórios indígenas, a gente precisa ofertá-los para ele a informação, né, e ofertar para eles essa questão da escuta, né. A escuta, ela deve também ser considerada não apenas como um processo em que eu vou lá, apresento a informação, escuto, mas não levo em consideração na hora de tomar a decisão. Então, a gente tem esses processos que são processos que vão ser bem anteriores ao processo. Quando eu começo a pensar um projeto que a gente vai viabilizar, fazer a viabilidade técnica, eu vou na viabilidade, por exemplo, ferrogrão, eu vou traçar uma rota na viabilidade técnica para poder pensar o projeto, né? Eu vou ter que traçar ali, minimamente, como se imagina que vai ser, né, para poder fazer a viabilidade técnica. Então, precisa ofertar aquelas comunidades que estão ali essa informação do que está sendo pensado. Isso não quer dizer que vai ser executado. Está dizendo que está sendo pensado, mas trazer essa informação. Uma outra questão, quando a gente trata da questão das escutas, das consultas, diversos povos indígenas já têm os seus próprios protocolos de consulta, onde eles estabelecem de que maneira eles querem ser consultados. De que maneira eles vão ser ouvidos nesse processo, né, e que eles vão se colocar. E a gente tem uma dinâmica que é bastante, como é que eu posso dizer assim, complexa, por isso assim que não é fácil, é muito complexa, porque são 305 povos indígenas no Brasil. Com costume, crença, cultura, tradição, línguas diferentes, então é necessário que tenha essa percepção dessas diferenças. A gente vai ter, no mesmo traçado ou no mesmo trajeto, povos que não falam a mesma língua, a mesma relação cultural. E, às vezes, até mesmo que não tenha a mesma assimilação do português, o português do qual a gente fala, de entendimento. Então, se faz necessário a gente pensar nessa complexidade de ações, de que maneira a gente conversa e a gente leva essa informação até o território, até o espaço. A gente tem uma outra problemática aí, claro, já participei de algumas audiências, inclusive com o próprio presidente do IBAMA, onde a gente não consegue entender no ordenamento jurídico em que fase eu coloco a consulta. Quem realiza a consulta? Quem faz a consulta? É o poder público, é o terceiro setor, quando a obra vai ser uma obra de terceiro setor. Quem é que faz a consulta? É a FUNAI? É o Ministério dos Povos Indígenas? Isso ainda não está claro. A gente precisa estabelecer alguns trâmites para que a gente consiga avançar. Nesse sentido, a gente, enquanto Ministério, né, chegando enquanto Ministério, a gente está agora tentando equacionar no Brasil, sabendo que é uma dinâmica muito grande para tentar equacionar, uma conta que ainda não está fechada, mas de que todos os povos indígenas têm o seu protocolo de consulta, porque, assim, no momento em que chega toda e qualquer ação, eles apresentam o seu protocolo de consulta. A gente quer ser consultado dessa forma, porque são garantidos na Constituição Federal a sua organização social. E a gente tem que obedecer às leis da qual rege e diz que se ele tem uma organização social deles garantida por lei, que tem que ser respeitada, então, nesse processo de escuta, a gente tem que partir a partir disso, né? Então, a gente tem tentado conciliar o que dá para ser conciliado, o que dá para avançar. A gente tem tentado conversar com os indígenas, mas sempre respeitando que a decisão, quando é se tomada em um processo de escuta, é sempre aquela escuta que vem lá do território. A gente só faz o papel do interlocutor, de vai ali, de ouvir, de escutar e de levar em consideração na hora da tomada de decisão. Então, que esse processo de oitiva, que esse processo de escuta, que antecede todas as ações, ele, de fato, ele precisa ser compartilhado. Quando eu vislumbro algum projeto, eu preciso compartilhar isso com quem, de fato, vai ser afetado, seja positivamente ou seja negativamente. Então, eu preciso fazer esse processo para que a gente consiga, de fato, avançar e, assim, ir sanando as dúvidas para quando o licenciamento chegar no processo de licenciamento, de fato, a gente já ter grandes arranjos
construídos, porque senão vai ficar sempre aquela questão de o arranjo não é construído da melhor maneira e depois você vai ter que reconstruir o arranjo dentro de um arranjo, e isso gera grandes problemáticas que a gente tem enfrentado, e a gente avalia que alguns deles vão ser impossíveis de você consertar, porque o arranjo já está ali estabelecido e tem uma morosidade de você tentar reorganizar as coisas. Então, é necessário fazer todo esse trabalho prévio. E o trabalho prévio, né, não linkado sim ao licenciamento, mas linkado ao trabalho prévio de informar a população o que é que a gente está pensando, o que é que a gente tem pensado, idealizado, imaginado, para que eles consigam também se posicionar e se preparar para aquilo. Perfeito, obrigada. Se alguém quiser complementar, do ponto de vista principalmente das perguntas que o próprio Bruno colocou, né? Quem fará, quem coordenará, quem validará, e de que forma a gente pode contribuir com esse processo de regulamentação mesmo, muito se fala do direito, que é um fato, é reconhecido. A gente tem recente as decisões de Belo Monte, que é o exemplo que surgiu de manhã de como não fazer, né? Mas muito se fala vamos dizer, do direito que está posto, mas que, de fato, a gente tem hoje uma dificuldade de implementação. Quando a gente fala de povos indígenas, a gente ainda tem o Ministério hoje dos Povos Indígenas e a própria FUNAI. Quando a gente fala de quilombolas, a gente tem a Palmares e o INCRA, mas quando a gente, inclusive, vai para populações tradicionais, a gente tem hoje um conselho. Assim, pelo menos na nova estrutura, ele já ficou dentro do Ministério do Meio Ambiente, que foi, de fato, um avanço. Mas se é complexo também para questão indígena e para quilombola, que a gente já tem uma delimitação de território, isso para populações tradicionais, né, se estende para além da complexidade que já é grande, de mais um fator. Então, se alguém quiser adentrar nesse e complementar essas questões. Bom, boa tarde, né? Primeiro, saudar também a iniciativa, né, o espaço da gente estar debatendo junto aqui. Eu não sei se, talvez eu não sei qual é a ordem que vocês estão planejando, mas... Era você mesmo, Bruno. Bruno Emílio, e, na sequência... Talvez eu pudesse trazer as reflexões que eu preparei. Por favor. Que aí a gente entra no debate já a partir disso. Talvez fique mais fácil de, perfeito. de encarar essa... Eu organizei a minha fala a partir das perguntas norteadoras que vocês enviaram para a gente, né, por e-mail. Então, eu vou pedir licença para ir apresentando o que eu, mais ou menos, rascunhei em cima de cada uma dessas questões, né. A primeira é como é que a gente poderia garantir que o processo de licenciamento ambiental respeite e proteja os direitos dos povos indígenas, aqui no caso, né, FUNAI e MPI, considerando a relação intrínseca desses povos com o meio ambiente e as suas tradições culturais, que é uma questão bastante importante, né. Aí, eu acho que a gente vai se tirar proveito de alguns comentários para a gente contextualizar esse desafio, né, da política indigenista como um todo, mas especificamente do que diz respeito ao componente indígena do licenciamento ambiental. A FUNAI, junto com o MPI agora, né, estabelece e executa a política indigenista nacional, exercendo essa proteção territorial e cultural das sociedades e despertando o interesse nacional e internacional para os povos indígenas e para a sua causa. E, nesse sentido, ela é responsável por conduzir o componente indígena desses processos de licenciamento ambiental, que são... O dono dos processos de licenciamento ambiental são os órgãos ambientais, né? A FUNAI ela conduz esse componente indígena, que é justamente uma parte desses procedimentos, mas como o outro Bruno Xará mencionou, o parecer da FUNAI ele não é vinculante, né? A FUNAI ela assessora esses órgãos ambientais na tomada de decisão que eles têm que realizar, né, para dar ou não dar a licença. Então, a FUNAI também não é contrária aos órgãos ambientais, né? Ela assessora esses órgãos nessa tomada de decisão que eles têm que fazer. E aí, como o Bruno já adiantou, a gente atua no universo de 305 povos que falam 274 línguas diferentes e a gente tem pelo menos 114 registros de povos em isolamento voluntário na Amazônia Legal.
né? Então, assim, quando a gente fala de política pública dentro desse universo, são várias as questões que a gente tem que se debruçar com alguma cautela, né? Também é importante a gente ter em mente, né, que assim, essa relação complexa entre o desenvolvimento nacional e os povos indígenas, ela é uma marca da história do indigenismo no Brasil. Ela permeia toda a ação da FUNAI e é anterior, né? Já em 1910, né, a gente sabe que a expedição Rondon, que fundou o Serviço de Proteção ao Índio, né, naquela época, que no início não pôde ter esse nome, né? Foi Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais. Depois esse finalzinho foi suprimido. E depois tivemos a FUNAI. Mas desde então, do Rondon, desde antes da SPI, né, a gente já vivia essa relação com a expansão das linhas telegráficas, com a integração nacional, que justamente entrava em relação com esses territórios, com as organizações e com as culturas indígenas, com essa complexidade toda que a gente rascunhou, né? Então, a FUNAI, quando ela nasce, ela tem esse papel de equacionar a questão indígena diante desses grandes empreendimentos, especialmente os rodoviários, que adentravam a Amazônia, né, como a BR-230, a BR-163, sob a ideia que havia na época de que a Amazônia seria uma terra sem gente, né? Na época também, os povos indígenas eram tutelados pelo Estado brasileiro. Esse regime ele foi de tutela, né, e essas noções que marcaram especialmente o início do século XX, mas não só, elas foram oficialmente instituídas em 88. Mas ainda hoje a gente convive com a inércia da superação desses paradigmas, né? Especialmente onde a presença ou a circulação indígena acaba se tornando um obstáculo aos interesses econômicos, onde a existência indígena em si, né, compromete, por assim dizer, né, com muitas aspas, ou atrasa grandes projetos governamentais, como rodovias, linhas de transmissão, usinas hidrelétricas. Então, esse é um contexto, assim, como é que esse debate chega até a gente, né? Então, para a gente compreender essa relação intrínseca que estava na pergunta norteadora, né, entre o meio ambiente e as tradições culturais com os povos indígenas, a gente tem que entender que essas categorias, né, essa relação intrínseca com o meio ambiente, ela é plasmada, ela ganha forma no dia a dia desses povos com categorias culturais que são próprias a eles, né? E os conceitos de natureza e meio ambiente são nossos, né? São da nossa trajetória, da nossa história. E eles não correspondem exatamente às categorias indígenas de pensamento, né? Essa diversidade toda. Especialmente quando a gente constata que as nossas categorias, né, promoveram e promovem uma objetificação do mundo que a gente chama de natural, para satisfazer, em grande medida, a necessidade de criação de mercadoria e de valorização do modo de produção capitalista. Essa objetificação da natureza ela estaria, né, do lado de uma modernidade que pretenderia, de um ponto de vista que foi bastante elaborado nos processos de colonização e neocolonização, representar uma perspectiva mais esclarecida, né? Mais esclarecida do que essas concepções indígenas. Mas, entretanto, essa modernidade esclarecida, operadora dessa expansão do modo de produção capitalista no mundo, tem gerado essa dramática e urgente crise ambiental que a gente está enfrentando, né? Além de ter sua dose de responsabilidade em processos de genocídio e etnocídio concretizados ou tentados, né? Mas, bom, esse é um contexto mais amplo, né? Dentro dos limites desse debate de licenciamento, acho que a gente precisa começar dizendo que é importante, por exemplo, iniciar o componente indígena junto com o processo de licenciamento. Que era para ser assim, mas a maioria dos casos, a gente pega um passivo. Às vezes, até alguma licença já foi emitida e o processo chega para a FUNAI para a gente, então, regularizar esse processo de licenciamento ambiental do ponto de vista do componente indígena. Então, assim, isso prejudica demais a análise de viabilidade do empreendimento, que é a razão de ser do licenciamento ambiental. Né? Quando o componente indígena chega e já tem uma licença emitida, você fica um pouco na saia justa, né? Ou mesmo quando o estudo de impacto ambiental já foi produzido e resta só o componente indígena, ficam duas coisas meio separadas, cria uma situação um pouco complicada para essa análise de viabilidade. Mesmo quando o licenciamento é conduzido no tempo certo, quando as coisas começam juntas, né, o licenciamento como um todo e o componente indígena, e que também já foi mencionado aqui, a gente precisa considerar que quando começa um processo de licenciamento, uma série de decisões importantes já foi tomada. Decisões sobre o planejamento territorial, né, sobre o planejamento da produção,
o planejamento dos modais de transporte, o setor energético nacional, tudo isso já vem sendo debatido, né? E em nenhuma dessas instâncias a participação indígena tem atuado, né, para qualificar essas decisões. Ou seja, são deixadas de lado justamente essas perspectivas que remetem a essa relação intrínseca desses povos com a natureza. Então, esses atores, esses agentes, essas concepções, elas são excluídas de uma série de tomadas de decisões importantes que são prévias ao início do licenciamento ambiental. Um outro ponto importante também é que a perspectiva indígena, dentro do molde bem restrito do licenciamento ambiental, ela depende dos estudos do componente indígena, esses estudos de impacto que são coordenados por antropólogas ou antropólogos, né? Então, a antropologia cumpre um papel de mediação entre esses saberes indígenas e os saberes do Estado, da ciência, né, para justamente avaliar a viabilidade desses empreendimentos. Só que esses consultores, essas consultoras, elas convivem com uma série de pressões do mercado de trabalho, né? Então, isso incide diretamente na qualidade desses produtos. Então, isso também é um ponto importante para a gente pensar como é que o licenciamento ambiental pode promover ou garantir o direito dos povos indígenas, considerando essa relação intrínseca com o meio ambiente. A outra questão era sobre o acesso à informação e a participação efetiva dos povos nos processos de licenciamento. Né? Aí, primeiro, acho que é importante isso que o Bruno falou, reforçar que as audiências públicas, que são obrigatórias nos licenciamentos ambientais, né, que o órgão ambiental tem que realizar essas audiências públicas, elas não são a oportunidade mais adequada para os povos indígenas terem acesso à informação, né, e participarem desse processo, né? Daí que a construção do componente indígena do licenciamento é toda estruturada por procedimentos participativos, né, priorizando, inclusive, que o debate seja feito dentro dos territórios e não, né, nas cidades e tudo mais. Então, esse é um primeiro ponto. O outro, o Bruno também já mencionou, é a questão linguística, que vai ser sempre uma questão sensível no que diz respeito ao acesso à informação, seja pela diversidade das línguas, como a gente falou aqui no início, seja pelo domínio do português, que é bastante também heterogêneo dentro da população indígena, e seja também pelo uso de termos técnicos por parte do Estado, né, e da ciência que sobrecarregam o processo de licenciamento ambiental. Se eu fazer uma conversa no território e normalmente a pessoa que vem de fora não tem muita didática, por assim dizer, ela solta um monte de termos técnicos que você primeiro tem que parar tudo e começar a traduzir aquilo ali para começar o debate, enfim, é toda uma questão sensível, né? Além da questão linguística, da questão também dos espaços de consulta, a temporalidade, né, a gente precisa pensar nisso, né? O tempo de decisão do governo é muito diferente do tempo de decisão dos povos indígenas, né? A urgência do governo de tomar um posicionamento em relação ao orçamento que tem ou não disponível, o que está planejado ou não, isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é como é que os povos indígenas estão lidando com o tempo dele, com as responsabilidades que eles têm, né? Eles precisam parar o que estão fazendo para acompanhar o licenciamento ambiental, né? Então, a gente tem que pensar também que o próprio licenciamento ambiental é um impacto nessa relação entre o Estado e os povos indígenas, no que diz respeito a essa implementação de grandes empreendimentos, especialmente, né? A mesma coisa com o uso de tecnologia de informação. Isso é muito diversificado. Nem todo povo... Tem povos que estão muito para frente nesse debate, né? Sabem muito mais do que muitos não indígenas, mas tem outros que não têm essa intimidade para navegar no mundo digital, correr atrás de informação. Além do que, muitas aldeias, muitos territórios são distantes, são dias de deslocamento até o primeiro centro urbano, onde vai ter uma antena de internet, por exemplo, vai ter uma estrutura mínima para acessar essas informações. Um outro ponto importante também é que os processos de licenciamento ambiental eles sobrecarregam as lideranças indígenas, que têm que fazer a mediação entre as suas bases, né, nas aldeias, nos territórios, e os empreendedores ou os órgãos licenciadores. Eles têm que levar e trazer informações com um grau de complexidade enorme, né, numa temporalidade também complicada e com deslocamentos também muitas vezes complicados, né? Então, isso também é algo que prejudica, ou que incide, ou que qualifica esse acesso à informação por parte dos povos indígenas, né? E aí a gente caminha um pouco para essa questão da 169, né? Eu acho que a Convenção 169 ela traz essa obrigatoriedade da consulta, né, por parte do governo, livre, prévia, informada e de boa fé, né? E a consulta sendo algo para além do ouvir as comunidades, né? A questão é como é que essa consulta se torna um processo de discussão,
onde essas comunidades podem influenciar a definição do governo, né, os posicionamentos, né? Ela tenta eliminar essa imposição de decisões, né? Tenta indicar um caminho para a construção de decisões coletivas. Só que a incorporação e operacionalização da 169 nos processos de licenciamento, ela tem se revelado muito lenta, muito conflituosa, seja pelo fato de que os povos, nem todo povo tem o seu protocolo, né? Outra coisa, muitos protocolos eles nascem de um grande empreendimento que se avizinha, e os povos, então, elaboram um protocolo de consulta para dar conta daquele grande empreendimento. Só que o protocolo de consulta ele não serve só para grandes empreendimentos, serve para medidas legislativas, para pequenos empreendimentos, para tomada de decisão. Ele se aproxima, inclusive, dos modos de gestão territorial que o PNGAT, né, a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial dos Territórios Indígenas, busca desenvolver, que é toda baseada em acordos internos, né? Então, essas coisas se juntam. Só que, muitas vezes, um protocolo para dar conta de Belo Monte não vai ser... você precisa criar um plano de consulta dentro desse protocolo para um empreendimento de menor impacto, porque, enfim, isso é uma questão que a gente vivencia na FUNAI, né? Às vezes, empreendimentos de menor impacto, se tem que passar por um protocolo de consulta muito grande, né, isso exaure os indígenas, isso torna inviável o financiamento dessa consulta e acaba não cumprindo o papel que era justamente amadurecer o debate sobre aquele empreendimento específico junto aos povos, né? No licenciamento ambiental, a responsabilidade dos gastos todos é do empreendedor, né? Então, quando a gente fala quando o empreendedor é o governo, a gente tem, então, se for o DENIT, por exemplo, se for um outro órgão do governo, ele é responsável por financiar isso. Mas quem é que vai conduzir isso? Também é uma questão delicada, né? Hoje em dia, se a FUNAI parasse para conduzir os processos de consulta, parava tudo, né? No licenciamento ambiental, por exemplo, de transporte, mineração e outros usos do solo para o país inteiro, para licenciamentos federais, estaduais e os que são municipais, somos eu e mais 2 colegas, para o Brasil todo. Hã? De processos? Bom, acho que a gente tem um grande número de processos que a gente nem responde, porque a gente está sobrecarregado já. A gente criou prioridades, né? Então, na prioridade 0, que são os que são incidentes, os que têm povos isolados, né? A gente tem mais ou menos por técnico entre 30 e 50 processos dessa magnitude para acompanhar, fora todos os outros que são passivos. Então, assim, é preciso entender quem vai fazer essa consulta, né, no sentido de quem vai financiar é o empreendedor, beleza, mas quem vai operacionalizar essa consulta, né? Isso é uma questão sensível, porque, a depender da resposta, você pode paralisar toda a área de licenciamento da FUNAI para fazer isso, né? A consulta também fala, no texto da convenção, né, fala assim, que a consulta objetiva é chegar a um acordo e conseguir o consentimento. Né? São 2 coisas bem diferentes, né? Você pode, quando a gente pensa num acordo, a gente tem no horizonte que o resultado pode ser não realizar o empreendimento, né? A gente debate aqui, a gente acorda que não vai ser viável esse empreendimento. Mas conseguir, né, o consentimento já é uma outra coisa, né? Então, assim, esse debate da consulta, a gente precisa pensar, né? A consulta... primeiro que é uma relação de poder muito assimétrica, né, entre o Estado, o empreendedor e os povos indígenas. Então, a gente precisa levar em conta essa assimetria de poder na tomada de decisão, para a gente poder levar a sério esse procedimento e não esvaziar ele de sentido, né? E a gente precisa responder algumas questões, assim, né? O que se quer com esse empreendimento, enfim, questões bastante complicadas. Aí uma outra questão norteadora, né? Qual é o papel do Estado e das políticas públicas para que o licenciamento incorpore os impactos sociais e culturais, né? Então, assim, a primeira questão é que a gente garanta que a análise de viabilidade desses empreendimentos internalize esses custos sociais, ambientais e culturais, né? Do ponto de vista indígena. Isso é fundamental. Isso não é fácil de fazer, né? A gente, enfim... é um desafio que a gente tem pela frente. Não quero me alongar muito em cada um desses pontos para a gente poder ir para o debate, né? Então, assim, levar a sério isso, internalizar os custos sociais, ambientais e culturais do empreendimento, não só os custos técnicos, logísticos para montar aquela estrutura, né? Uma saída também é atuar no sentido de que o licenciamento não se torne um rito formal, né, sem conteúdo decisório qualitativamente informado, para que ele não se torne um simples procedimento que o empreendedor tem que fazer para conseguir a sua licença, né?
O licenciamento deve, de fato, ser capaz de analisar a viabilidade do empreendimento, do ponto de vista socioambiental, cultural, no caso nosso, dos povos indígenas, né? A gente precisa também ter em mente que, ainda que o licenciamento seja um avanço, né, antes não havia, né? Então, hoje em dia tem o licenciamento. Isso foi fruto de muita luta, muito debate, muito acúmulo. Então, isso é positivo, mas ele tem vários limites, né, o processo de licenciamento, né? O licenciamento é um instrumento de gestão. O licenciamento ele ainda diz respeito a um processo de colonização do território, né? Então, esse próprio processo de colonização ele tem que ser pensado, né, para que o licenciamento, porque o licenciamento ele pode operacionalizar um empreendimento que visa com o objetivo de concentração de renda, por exemplo, ou favorecimento a certos grupos sociais, ou pode ser um empreendimento desejado pelos povos indígenas, né, que favoreça uma distribuição, uma melhoria daquela coisa. O licenciamento vai ser a análise de viabilidade daquele empreendimento, né, independente do sentido que o empreendimento está tendo no processo de colonização do território. Então, pensar esse processo de colonização também é importante para a gente avançar sobre os limites do licenciamento. E eu acho que assim, é fundamental que a gente pense que a perspectiva do Estado e das políticas públicas no licenciamento ambiental seja de reduzir as desigualdades sociais, né, de promover a autonomia dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. O Estado e as políticas públicas podem promover essa participação social de modo a que esses atores incidam na análise de viabilidade dos empreendimentos e no planejamento territorial mais amplo. E a gente avalia que cabe ao Estado, sim, amadurecer essas questões junto à sociedade civil, contemplada essa sociedade civil em toda a sua diversidade, né, levando o debate sobre o sentido e o objetivo dos empreendimentos que estão sendo propostos, né, e que vão ter que passar por essa avaliação do licenciamento ambiental. Acho que, por fim, como fortalecer a colaboração de diferentes órgãos da sociedade civil para garantir o licenciamento alinhado ao desenvolvimento sustentável, com participação e autonomia, né? A gente enfrenta cotidianamente no licenciamento ambiental a relação com os passivos históricos, por isso que eu estou falando aqui desse processo de colonização, né? Os passivos desse processo eles aparecem no licenciamento ambiental. Eles escoam para dentro do processo de licenciamento ambiental. E eles só vão ser, esses passivos, minimamente elaborados com uma ampla governança, né, garantindo políticas públicas continuadas, de qualidade, né, que hajam nesse sentido de diminuir a desigualdade social. Quando a gente tiver isso estabelecido, a gente vai poder separar um pouco o que são os passivos históricos e o que dá para fazer dentro do licenciamento ambiental, né? A participação dos povos, né, deve ser antes do licenciamento ambiental começar, incluindo os povos indígenas, as suas associações, as suas organizações, as organizações indigenistas, todos esses atores, né, têm que estar no debate do planejamento sobre a territorialização que o Estado vai promovendo aqui no país, né? Tem vários mecanismos de gestão ambiental que podem se valer muito dessa participação, né? A avaliação ambiental integrada, a avaliação ambiental estratégica, o zoneamento ecológico-econômico dos territórios, o planejamento dos modais de transporte, enfim. Essa participação ela tem que incidir nessas questões para a gente pensar, inclusive, em alguns parâmetros para conseguir fazer a análise da cumulatividade desses empreendimentos, né, que geram efeitos sinérgicos, né, ou aditivos, né? São dois tipos de impactos cumulativos que os empreendimentos produzem, né? E no licenciamento ambiental a gente fica amarrado numa questão que é a seguinte: como é que você vai responsabilizar um empreendedor de um empreendimento X pela sinergia que o empreendimento dele tem ou pela cumulatividade dos impactos de outros empreendimentos de outros empreendedores? Como é que você divide isso? O que é a responsabilidade de um, o que é a responsabilidade do outro? Eu acho que esse é um debate que a gente tem que encarar para poder tratar de uma forma mais de uma melhor forma, né, os processos de licenciamento. E aí promover fóruns de debate, né, mobilizar os conselhos. A gente tem o CNPI ativo novamente, é uma instância mais do que fundamental. Temos o Ministério dos Povos Indígenas. Assim, a gente tem uma conjuntura um pouco mais favorável nesse momento para atuar nesse sentido, né? E aí eu acho que a gente, como licenciamento ambiental, ele é essencialmente uma mediação de conflito,
né? E nem toda, isso é importante a gente amadurecer, especialmente hoje em dia, nem toda diferença de perspectiva é conciliável. Tem coisas que não são conciliáveis, e a gente precisa levar isso a sério. A gente não pode perceber uma situação onde tem uma questão inconciliável, colocá-la para debaixo do pano, inventar um jeitinho e seguir para frente com o processo, né? Pelo menos é um desafio que está aí dado para nós, né? Então, a gente tem alguns complicadores, né? O licenciamento ambiental trata cada licenciamento individualmente. Isso é um problema, né? Porque a gente não consegue dar conta dos impactos cumulativos e sinérgicos. A gente ainda tem uma dificuldade de reconhecer o direito indígena nesses processos, a participação efetiva e ampla desses povos. A gente não consegue realizar isso ainda. A gente tem uma carência, um déficit de políticas públicas que escoa para dentro do licenciamento ambiental. E, ao mesmo tempo, no regramento do licenciamento ambiental, diz que os programas de mitigação de impacto, compensação e tudo mais, eles não podem substituir políticas públicas. Então, a gente fica ali, não pode substituir, mas pode fortalecer. Tá, tudo bem, mas aí a gente debate isso caso a caso, né? É importante a gente amadurecer isso também. Essa gestão territorial mais ampla, para além do licenciamento ambiental, também carece de participação indígena, né? E, muitas vezes, a qualidade dos estudos de impacto ambiental, que é onde, do ponto de vista do Estado, a perspectiva indígena aparece naquele documento, também sofre, muitas vezes, de ter pouca qualidade, esses estudos, né? Muitas vezes, porque os profissionais estão submetidos a um regime de trabalho desgastante e a uma série de pressões políticas que recaem sobre aquela equipe. A gente tem uma série de desafios também. A gente tem um perfil anti-indígena no Congresso Nacional, a gente tem essa questão da análise desintegrada dos processos, a gente tem muitos processos, como eu falei no início, né, que quando chegam para o componente indígena já tem até licença emitida, então o componente indígena vira uma condicionante para uma etapa posterior, mas aí a avaliação de viabilidade do empreendimento já passou. A gente tem uma ausência de regulamentação dos procedimentos junto aos órgãos ambientais estaduais, ou seja, com o IBAMA a gente tem um regulamento claro, Portaria 60 de 2015. Para os estados não é assim, cada um é de um jeito, né? Então, a gente regulamentar isso é importante. A gente vive até hoje uma tendência do licenciamento ambiental, quando o estudo é de pouca qualidade, quando tem muita pressão, quando a participação não é qualificada, do licenciamento ambiental virar um balcão de negócios, né, onde você chega no território e fala: o que vocês estão precisando? Aí vem uma lista de compras e aquilo vira um programa de impacto ambiental, né? Isso, não é isso, né? O programa tem que ter uma relação de causa e efeito com um impacto bem definido, tem que ter indicadores, tem que ter metas e tudo mais, mas a gente ainda convive com essa prática de balcão de negócios, entre aspas, né? A temporalidade incompatível, né? Uma coisa é a temporalidade da tomada de decisão do governo, outra coisa dos povos indígenas, enfim, são alguns desafios que a gente tem pela frente, né? Então, eu acho que eu trouxe esses elementos um pouco para não responder a pergunta de quem é que no governo vai fazer a consulta, mas para trazer esses complicadores, né? E acho que, no que diz respeito a esse ponto especificamente, eu acho que a gente tem alguns desafios, né? Um é o amadurecimento dos povos indígenas, seja na realização dos seus protocolos e seja também na relação desses protocolos com a diversidade dos empreendimentos, né? Se você levar ao pé da letra 169, qualquer coisa que interfira no modo de vida indígena, né, de qualquer magnitude, tem que ser consultado. Legal. Mas você vai consultar para instalar um silo numa fazenda próxima ali, você fazer o mesmo processo de consulta aqui para Belo Monte? Pode ser que sim. Os indígenas vão ter que responder isso para a gente. Mas, às vezes, é uma questão também que está dada, né? A elaboração de planos de consulta dentro de protocolos mais gerais, né? E, por outro lado, quem é que vai fazer essa consulta? A gente sabe que o empreendedor é responsável por custear, mas a gente precisa entender quem é que vai operacionalizar isso, né? Eu acho que, assim, uma saída que se vê assim, possível, né? Bom, não é o empreendedor que vai fazer a consulta em si. Bom, ele contrata, então, uma equipe, assim como ele contratou uma equipe para fazer o estudo, para fazer o PBA, contratar uma equipe avaliada conjuntamente, MPI, FUNAI e povos indígenas, acordada essa equipe conduz, auxilia na logística desse processo de consulta, ou não, ou são os indígenas que vão fazer e o empreendedor financia essa logística toda. São questões, e acho que não vai ser a mesma resposta, né, para todos os povos e nem para todos os casos. Desculpa ter me alongado aí, mas...
Acho que foi isso. Não, imagina, foi ótimo. Passar a palavra para a Flávia, para ela trazer mais um componente para esse caldeirão de temas e de perspectivas, né, para a gente pensar junto. Eu sei que nós estamos no campo das reflexões, né? A Fundação Cultural Palmares, ela vem de uma luta. Eu venho um passo atrás. Eu acho que a gente tem vários desafios, todos foram colocados. Nós temos desafios aqui de ordem administrativa, né, orçamentária, e também temos um maior desafio. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, que é a questão de classe, né? Nós temos o desafio de entender qual é a característica e as necessidades, e não estou falando das necessidades básicas, estou falando das necessidades das comunidades que nós atendemos. A Fundação Cultural Palmares, ela vem do anseio popular dos movimentos sociais, né? Ela tem ali como objetivo acompanhar, promover, né? A gente trabalha muito com promoção e proteção e preservação, né, da população negra do país, mas, em especial, o departamento que eu trabalho é o Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro, que emite o primeiro ato administrativo, que são as certificações de autodefinição quilombola. Então, nesse lugar, quando a gente vai falar, e que já emitiu durante tempos, né, trabalhou com a questão do licenciamento, mas, a partir do momento que as normas foram se dando, os amplos diálogos foram sendo feitos, pela 4887, a gente sai desse lugar. Então, eu vi com um desafio aqui hoje à tarde, né, falar, gente, eu fui chamada para falar de licenciamento, mas hoje a Fundação Cultural Palmares acompanha os órgãos. Foi feita algumas perguntas. Eu acho que as perguntas a gente não conseguiu responder à mediadora, porque essas perguntas elas estão em curso, né? Nós sabemos da dificuldade de vários órgãos públicos com a redução de pessoal, com o excesso de processos administrativos, e também com uma ação nova, que é vamos voltar aos diálogos sociais. Não é da minha pasta, mas eu sou do Ministério da Cultura, porque a Fundação Cultural Palmares ela estava vinculada anteriormente, na outra gestão, ao turismo, e ela retorna ao lugar de direito, que é o Ministério da Cultura. Durante esse processo, e aí a gente olhando lá para trás, a gente tem que olhar os direitos das populações que nós falamos, né? Nós temos que entender, ou pelo menos nos abrir a isso, que é as formas de desenvolvimento, as formas de gestão orgânica das comunidades. Então, quando a gente fala de licenciamento e a gente fala de impacto, nós temos um passo antes, que é entender quais são os modelos governamentais que reconhecem as comunidades, né? Ou quais são os modelos de gestão que observam todo o enfrentamento que permeia em desigualdade social e que, dependendo do governo, só aprofunda, né, ao invés de aproximar a ações de solução, para que eu possa te dar uma resposta, né? E eu acredito, você fez uma provocação aqui no início, que é os casos de sucesso. Eu acho que nós sabemos muito as pontes que nós temos que tomar, e aí o governo federal, eu vou falar da Fundação Cultural Palmares, ela vem aí com um grande problema. Ela está retomando. Ela também é uma fundação ainda de um número muito pequeno de funcionários. O meu departamento tem 11 funcionários para o Brasil inteiro, né? Temos 4 coordenadores e um chefe de projetos. Mas nós temos aqui um novo modelo de gestão. Então, o modelo de gestão que vem nesse processo, desde 2023, foi um modelo de gestão que reconheceu que nós precisávamos ter um ministério para
a população indígena, para os nossos povos originários, mas também reconheceu que nós tínhamos que ter um ministério, né, que falasse, que a Fundação Cultural Palmares, que tem a obrigação, né, ali de disseminar e de tratar essa questão da cultura afro-brasileira, pudesse potencializar isso. Então, nós temos inúmeros processos, né, diariamente, inúmeros processos, mas a gente tomou a linha de governo interministerial, intersetorial, vem aí num pacto pela democracia, construindo instrumentais para que a gente possa chegar nesse lugar que o companheiro da FUNAI falou, a gente entender aqui onde estão as desigualdades, entender qual é a forma de desenvolvimento que a gente quer alcançar, e aí ele fala da sustentabilidade é inúmeras coisas, né? Eu vejo a sustentabilidade como algo muito grande e que a gente precisa entender qual é o desenvolvimento que a gente quer. O desenvolvimento que eu acredito e que uma sociedade democrática leva à frente, ela tem responsabilidade social. Então, quando a gente, voltando ao caso de sucesso, eu acho que o maior caso de sucesso é investir em políticas públicas que fortaleçam as comunidades tradicionais. No meu caso, no caso da Fundação Cultural Palmares, em especial do meu departamento, as comunidades quilombolas, né, que a gente tem inúmeros desafios. Nós temos o problema da comunicação, o problema de comunicação está em vários lugares, mas nós temos lugares distintos, longínquos, né, que necessita dessa nova formulação de política para uma execução. É uma coisa imediata? Nunca foi. Nós estamos aqui lutando contra esse processo do marco regulatório, né? Por quê? Porque nós entendemos os direitos das comunidades tradicionais, mas também nós temos aqui, nesse perfil democrático, nós temos todo um empenho no protagonismo dos povos e das comunidades. Quando se fala do conselho, a gente tem que pensar que, bem pouco tempo, inúmeros conselhos que falam dos direitos, né, da gestão e da organização social dos povos e das comunidades tradicionais, eles declinaram, porque o projeto era um outro. E esse projeto aqui traz, num trabalho parceiro, algumas coisas, retoma algumas coisas que são essenciais. Quem é que vai regrar? Bom, o governo. O governo vai criar soluções, porque ele está discutindo essas soluções, seja na construção que teve e foi lançada em 2023, o Aquilomba Brasil, a repaginação do programa Brasil Quilombola, né? O PNGTAC, o nosso plano, né, de gestão territorial, mas também inúmeras ações concomitantes a isso tudo, e tendo ali uma coisa que eu acho que é uma coisa que vai para além das instituições, que é o compromisso político de fazer as coisas acontecerem. Então, quando a gente começa a soltar os programas, quando a gente retoma algumas discussões, foi dito aqui Belmonte, mas a gente está em mesas de negociações sobre Mariana, e a gente quer fazer que seja consolidado isso, né? Como a gente também entrou na discussão de Alcântara, né, algo que vem para além da gente, vem no período, nos anos de chumbo, período de ditadura, e que a gente discutiu, eu acho que é modelo de gestão. O modelo de gestão que não é fácil, né? O sistema, tem todo um sistema por trás disso tudo. O parceiro traz a questão do capitalismo, né? Por isso que eu falei um pouco da relação de classe, mas tem todo um sistema por trás disso e que fala e que remete a gente a um processo escravocrata, porque eu estou trazendo aqui qual é a linha, né? E todo um processo de luta pela liberdade que as comunidades tradicionais quilombolas do nosso país, né, foi protagonista nessa luta em defesa da sua liberdade, né? Então, em se aglutinar, em se criar um espaço de gerenciamento
para lutar por essa liberdade, mas também para lutar pelo seu direito à cultura, às suas manifestações culturais, porque é isso. A gente fala de licenciamento e aí a gente tem que trazer a 169 com mais força. Nós precisamos criar uma normatização para isso, um regramento de como a gente vai se dar, de quem é ou quais são, porque eu acredito, quando você tem um governo interministerial e intersetorial, que a grande discussão não é seu, não é meu, é nosso. E nós precisamos estar juntos, porque também as comunidades elas não podem estar sem o Estado junto para poder ajudá-las nesse processo. Não definitivamente invadir o direito, né, da escolha, o direito da fala, nada disso, e o direito da decisão. Ele coloca aqui duas coisas. Acordo, né? Ele colocou. E não é invadir esse espaço, mas é estar. Ele trouxe à tona e a gente precisa trabalhar em cima disso. Eu sou uma diretora, então eu estou aqui como Estado. Então eu preciso falar para todos vocês o que o Estado está fazendo. Nós sabemos e reconhecemos, inúmeros são os problemas, mas nós sabemos da burocracia do processo, nós sabemos das limitações que tem, mas nós sabemos que tem atitude para fazer. E aí, volto à Fundação Cultural Palmares. Dentro desse desafio, nós tínhamos lá um formato, que não foi o formato das lutas dos movimentos sociais que se deram e que construíram essa fundação. Tinha um anseio das comunidades, né, por voltarmos, e voltamos com passivo de mais de 300 processos parados com pedido de certificação. Então, qual era aí o caso sucesso? Eu coloco que é sucesso quando a gente faz e chega nas comunidades, né? A gente resolve o seguinte: olha, nós aqui sabemos do esgotamento, mas a gente vai vestir a camiseta e aí vamos que vamos, porque precisamos tirar esse passivo, porque entendemos que, a partir da certificação, que as nossas comunidades começam a ter mais acesso, né, aos programas sociais e o olhar para o seu território de um caminho muito longo. Mas, o ano passado, a gente entregou, no dia 20 de novembro, 104 certificações, né? Tiramos passivos que estavam parados lá e que beneficiaram comunidades como Boipeba, como Rio Preto. Fizemos uma intensificação em ir ao território, porque a gente está falando aqui de licenciamento, a gente está falando de inúmeras coisas, mas a gente tem que falar, quando a gente fala da linguagem, é porque eu vi aqui as perguntas, né? Eu vi numa linha, essas perguntas não foram entregues para mim, não veio, mas está dentro do meu cotidiano, então eu vou respondê-las. Os desafios eu já coloquei, né? Nós temos desafios que nós precisamos ampliar o grupo de trabalho, que nós precisamos entender quais são as comunidades, né? E quais são as formas de lidar com as nossas comunidades tradicionais, mas precisamos entender que, independentemente de quem, dentro dessa luta, por regrar esse lugar, que a 169 existe. O Estatuto da Igualdade Racial existe. E eles convergem, eles dialogam. Ninguém precisa falar para mim, eu, diretora de uma entidade que precisa observar, né, de uma organização, que eu vou ter que me adequar e, para chegar lá, eu preciso pedir licença. Então, a 169 fala um pouco disso. Vamos pedir licença, né, durante todos os processos, até a titulação, e depois dessa, discutir desenvolvimento para as comunidades tradicionais. Então, a gente chega, 104, beneficiamos 128. Agora, nós ainda não chegamos no 20 de novembro, mas, com esse desafio, nós temos ali uma possibilidade de estar em 120 comunidades, beneficiar 120 certidões. Então, a gente quer passar isso, né? A nossa luta é para passar isso, beneficiando 138, mas aí a gente tinha um desafio.
a comunicação não chega. Então, nós precisamos dialogar e mais com os nossos parceiros, que são os ministérios que estão à nossa volta, Ministério do Transporte. Nós precisamos divulgar, nós precisamos levar formas de geração de renda e de desenvolvimento econômico, considerando a proteção e a preservação territorial. Cultura e território têm tudo a ver. Então, nós tínhamos que fomentar. Somos poucos, temos pouco orçamento também, e lutamos a cada ano para mais, mas a gente investiu em 7 linhas de editais de fomentos, porque é tudo junto, né? Não dava para parar, tínhamos que retomar a Fundação Cultural Palmares, dar um espaço para o povo brasileiro, e aí, recentemente, no dia 22 de agosto de 2024, o visionário João Jorge conseguiu colocar em execução um espaço que é a Casa da Cultura da Afro-Brasileira, que é um espaço do povo brasileiro, do povo que luta pelo fim do racismo. Então, fizemos essa ação para quê? Para receber os nossos. Investimos em fomento, abrimos o diálogo e tivemos a parceria da nossa ministra, Margarete Menezes, com a ampliação e com o olhar profundo para dentro dos seus programas nacionais do papel dessas comunidades. Ainda não conseguimos superar essa questão que foi trazida aqui por ambos, que é a questão da comunicação, o déficit da comunicação, mas nós estamos nessa luta e informo que, durante todo esse processo, pelo menos esses 2 ministérios aqui, a Cultura, a Fundação Cultural Palmares, o Ministério dos Povos Indígenas e outros ministérios, e aí eu queria falar uma coisa, luta do anseio popular, foram alvo de inúmeras propostas de todas as conferências da cidade, mas principalmente a Conferência de Promoção da Igualdade Racial, que a gente fortalecesse esses nossos órgãos. Então, nós viemos aqui com esse papel. E aí criou-se, então, a Secretaria Nacional de Povos, Comunidades Tradicionais, Povos de Matriz Africana e População Cigana, no Ministério da Igualdade Racial. Todos nós trabalhamos juntos e aí investimos em fomento, investimos nas certificações, estamos fazendo várias articulações, mas o principal é ir a campo, porque não dá para a gente fazer as coisas sem estar no campo, escutando quem a gente tem que escutar, para rever a nossa lição de casa nesse lugar que a gente ocupa temporariamente agora, para poder fazer melhor. Então, nós fomos para as mesas de negociações, falamos aqui de barragem, falamos da barragem do Rio Doce, falamos aqui de Alcântara, estamos falando do início de uma proposta que eu acho muito desafiadora, que é a gente falar e dar mais apoio à nossa democracia brasileira, tendo como instrumento a Constituição brasileira, né? Aqui não rasga-se, pelo contrário, aqui vira-se e leia-se as páginas inúmeras vezes, tantas quantas forem, para que a gente possa avançar. Nesse sentido, volta às mesas de diálogos promovida pela nossa promovida pela secretária Conaric, né? Então, quando eu falo e caminham pelos ministérios, é porque essa é a forma de gestão. Talvez seja essa a forma para a gente construir essa normativa. Da onde é, quem é, como vai ser. É a partir dessas iniciativas, inclusive, estamos discutindo a 169 cada vez mais e mais e mais, para a gente ver aonde a gente tem que alcançar. Mas, antes de mais nada, precisamos enfrentar o racismo, ofertando, né, cada vez mais o direito à cultura e ao território. Então, esse nosso papel aqui é um papel de dialogar sobre isso. A Fundação Cultural Palmares não está com licenciamento, mas a Fundação Cultural Palmares acompanha todos os seus parceiros até o processo de titulação, e, quando voltar, vocês podem ter certeza que o que mais a gente está fazendo é vendo possibilidades e parcerias para discutir
inúmeras coisas, né, que é manter o protagonismo das comunidades tradicionais para a gestão dos seus espaços, levando também possibilidades de geração de renda, né, pensando que memória gera, porque é economia criativa, né, e que as manifestações culturais são potenciais para que a gente possa cada vez mais fortalecer os nossos mais velhos, os nossos ancestrais, e aqui eu quero agradecer a todos os encantados que estão aqui do meu lado, né, agradecer a cada um, cada uma, né, e trazer para cá esse lugar que é do respeito aos saberes e aos fazeres das comunidades tradicionais, dos órgãos que defendem as comunidades tradicionais quilombolas, das confederações, das federações, das associações, todos devem estar nessa discussão. Todos devem estar na discussão com a gente, lutando pelos direitos dos povos tradicionais. E nós, enquanto órgão, quais que são os desafios? Ele aqui apontou vários, né? Mas, de todos eles, eu acho que um dos maiores desafios é a gente aproximar cada vez mais as comunidades, levando, né, os direitos de acesso e de protagonismo nas nossas comunidades, né, levando até a comunidade a dignidade, direito a essa sustentabilidade que eu trato como desenvolvimento sustentável, para a gente aí diminuir essa linha tênue que deveria ser uma ponte, mas hoje, por vezes, em muitos lugares, principalmente quando a gente fala do direito, do dever e da proteção com grandes empreendimentos, né, passa a ser um precipício e não uma ponte. Então, nós queremos que vire uma ponte. Só para dizer, sou pedagoga de formação, peço desculpa a todos vocês, porque, como pedagoga, a gente sempre tem muito a que falar, né? E muito o que fazer. Então, eu junto os dois para que a gente possa fazer o melhor para as comunidades quilombolas do país. Muito obrigada. Queria destacar a importância da sua fala com o tema do Via Viva, né, que licenciamento ambiental, retomando o diálogo. A gente falou de manhã sobre que o instrumento do licenciamento já tem 43 anos. Até estava confirmando aqui que a internalização da OIT se deu em 2004. Então, assim, é de fato um instrumento recente. Se a gente comparar, por exemplo, com o licenciamento, mas é necessário exatamente o diálogo, a participação de todos, para que a gente construa caminhos e que a gente fortaleça esse instrumento, antecipando, prevendo problemas, conflitos, numa etapa anterior, de fato, para você não, vamos dizer, não deixar tudo para o último momento, para a etapa do licenciamento, que muitas vezes, como o Bruno da FUNAI também muito bem destacou, que também estão destoados. Você tem, em diversos momentos, a elaboração de um EIA-RIMA e 1 ano depois, 2 anos depois, a do estudo do componente indígena. Então, o quão é necessário, mas o quão é importante e de nós termos hoje o espaço adequado e reconhecido para esse direito, para essa discussão, para essa construção. E, exatamente nesse sentido, vou passar a palavra para o doutor Edson Damas, pedindo para ele nos trazer para as reflexões também, né, nesse sentido do diálogo, da construção, como, na experiência do Ministério Público, em tantos anos de atuação, se gerenciou ou se conciliou, nesse sentido, empreendimentos, componente indígena, quilombola e de populações tradicionais, né, na conciliação e nessa construção. Por favor, doutor Edson. Boa tarde a todos. Me ouvem? Estão me vendo também? Que é importante que vocês me vejam também. Tá bom. Boa tarde. Eu quero agradecer imensamente o convite, né, de estar novamente com vocês. Eu quero pedir perdão de coração para os dois Brunos, o Bruno da FUNAI, o Bruno Potiguara, e para a Flávia e também para a Aline, que eu ia me fazer presente, mas por uma questão de saúde e tal, os exames médicos e tal, eu não pude estar aí com vocês sentado, né? Então, vocês me perdoem essa deselegância com vocês,
e eu tentarei daqui ser extremamente né, breve. Né? Como disse, quero saudar os dois Brunos, o Bruno da FUNAI, o parente Bruno Potiguara, saudar a Flávia, um grande abraço para a amiga Aline, né? Aline de tanto tempo a gente se conhece, né? E de tantas lutas. Obviamente que eu não estou autorizado e nem tenho condições de falar, né, em nome dos indígenas, dos quilombolas, de qualquer comunidade tradicional. É porque eles, né, eles são porta-vozes da sua própria realidade, dos seus projetos e tal. Não pretendo de maneira nenhuma falar nisso. Meu lugar de fala é de dentro de uma instituição que chama-se Ministério Público, né, Ministério Público, aqui um ministério de um estado da Amazônia, o Ministério de Roraima, onde eu permaneci por 30 anos dentro dessa instituição, e nesses 30 anos, ou seja, eu vivenciei mais de 20 e poucos anos trabalhando quase que exclusivamente com povos indígenas aqui em Roraima. E aí eu me aposentei recentemente, estou aposentado trabalhando com advocacia e consultoria, então quero trazer para vocês um pouco da minha experiência. E eu acho que aí é a grande vantagem de ser velho, né? Eu, tecnicamente, juridicamente, já sou velho, eu passei dos 60, e quase metade da minha idade eu trabalhando na Amazônia com esses povos. Aí eu vejo esses meninos aí sentados aí, todos jovens, né? Então tem muita coisa que eu já vi, já passei, então eu acho que talvez o convite de estar aqui é justamente para narrar um pouco dessas experiências que ocorreram no passado. Não quer dizer que são boas ou devem ser reiteradas ou projetadas para o futuro. Eu vejo nesse diálogo com o Estado e principalmente aí com a infraestrutura estatal, né, é a primeira vez que eu percebo a preocupação principalmente da União com relação a isso. Então, eu quero só trazer um pouco dessa experiência do que eu passei por aqui, o meu olhar como membro do Ministério Público. E esse olhar é interessante. Dentro da própria instituição Ministério Público, nós temos um dilema. Por quê? Porque, de um lado, nós temos a missão constitucional, está lá no artigo 129, no inciso 5, a missão constitucional de defender os direitos e também os interesses dos povos indígenas, não é só direitos, os interesses, ou seja, aquilo que eles decidem, que é bom para eles. Então, deixar bastante claro, né, o Ministério Público não decide pelos povos, mas ele luta, batalha e faz valer os seus interesses, aquilo que eles decidem. Então, de um lado, o MP tem essa função, mas do outro lado também, o Ministério Público ele é o guardião, ele zela pelo patrimônio público e pela probidade administrativa. Então, quando eu participei de várias, né, mesas de mediação, que eu chamo isso de mediação socioambiental, que é essa interlocução entre esses povos, principalmente povos indígenas, e Estado e mercado, representantes do mercado, investidores do outro lado, a preocupação nossa também era sempre fazer a fiscalização do patrimônio público, né, e de um bom empreendimento, do bom emprego do dinheiro público. Então, nessa perspectiva, nessa missão, aí eu tive a oportunidade de, por exemplo, acompanhar, mais de 20 anos atrás, toda a discussão da demarcação Raposa-Serra do Sol, onde, no início, na fase administrativa, dentro do procedimento administrativo, você tentou, na demarcação da Raposa-Serra do Sol, se fazer, né, ou se tabular um acordo entre as populações indígenas e o Estado local e os fazendeiros, plantadores de arroz, e isso não aconteceu. E não aconteceu não por parte dos povos da Raposa-Serra do Sol. Foram o Estado que não quis, os fazendeiros que não queriam conversa. Então, acompanhei muito esse processo. Também o Leão de Guri, né, a linha de transmissão que vem da Venezuela para Roraima, que corta boa parte do território da terra indígena São Marcos, do povo Macuxi, o Wapixana. Com a Aline, nós também discutimos aqui o alargamento, né, da pista de rolamento da BR-174, que vai para Pacaraima, lá na divisa com a Venezuela. Antes de sair, fiquei 4 anos acompanhando e discutindo
com Joiniri, Troari, a construção do Dião de Tucuruí, dentro de seu território, que agora, né, está em plena construção, o acompanhamento também dos estatutos comunitários, aonde os índios deixam muito claro nos estatutos o seu sistema de direito, e hoje no estado de Roraima, o judiciário local e o tribunal respeita esse sistema de direito próprio deles. Nós já temos precedentes judiciais, isso foi um grande avanço de respeito a esses povos, e também os últimos trabalhos foi o acompanhamento do processo de abrigamento dos Aoarau aqui dentro da Operação Acolhida, onde nós participamos também de uma formulação de um protocolo de consulta e a forma como, né, nós deveríamos adaptar os abrigos para receber os indígenas. Ou seja, né, isso apenas rapidamente foi alguns processos de mediação que eu tive oportunidade de acompanhar e participar. E disso eu tirei alguns ensinamentos, algumas percepções desse meu lugar de fala, dentro do Estado, de um órgão de fiscalização do Estado, que chama-se Ministério Público, com aquela dupla preocupação, né, de não só de defesa de direitos, como também defesa de interesses dos povos indígenas, e, por outro lado, também como um fiscal da boa aplicação do dinheiro público. E, né, participando de toda esse processo, de muitas e muitas reuniões, audiências e tal, eu pontuei algumas dificuldades que eu encontrei, que era muito claro nesse processo de diálogo. Primeiro, como foi lembrado pelo Bruno da FUNAI, quando você senta numa mesa de negociação, num processo de mediação socioambiental, há uma assimetria muito grande de poder, né? De um lado, você tem autoridades do Estado, como nós já tivemos oportunidade de receber ministro do Estado, general do Exército e tal, e do outro lado temos os representantes, as autoridades comunitárias dos povos. E tem que ficar muito claro na cabeça do Estado, dos agentes do Estado, do mercado, que quando uma autoridade do Estado, vem um ministro, vem um general e vai sentar numa mesa, né, ouvir esses povos, do outro lado também tem autoridades. Autoridades que são tuxauas, são xamãs, são caciques, autoridades daquele povo, e que estão no mesmo nível de autoridade. Também são chefes, entre aspas, de Estado. Então, tem que tratar com a mesma dignidade e com o mesmo status. Se de um lado está um ministro de Estado e do outro lado está um tuxaua, o tuxaua é tão autoridade quanto o ministro, quanto o general. E isso ficava muito claro, o não respeito a isso, ou seja, isso muitas vezes não era considerado nesses processos de mediação, nesses processos de negociação. As autoridades do Estado não compreendiam isso. E isso dificultava muito o diálogo com esses povos. Uma segunda percepção minha dessa experiência, desse processo todo, né, é a linguagem, como vocês também disseram aí, a linguagem técnica. Tem que transformar essa linguagem técnica numa linguagem que o povo entenda. Eu mesmo já participei, por exemplo, de uma discussão de termoelétricas vizinhas aqui à terra indígena aqui perto das serras, na região das serras, aonde trouxeram um engenheiro da termoelétrica para explicar os efeitos, a questão da termoelétrica, e nem eu entendi nada do que ele disse, né? Quilowatts e nos decibéis, mas ninguém entendeu. Nós temos essa linguagem técnica também é um grande instrumento, um grande problema de diálogo, né? Tem que tornar isso inteligível, isso que esses povos entendam, né? Que tenha condições e capacidade de entender. Até porque a complexidade nós temos complexidade técnica da nossa fala, eles também têm complexidade na fala deles, nas entidades deles e nas instituições deles. Por exemplo, eu li várias vezes A Queda do Céu, do Davi Copenau e Yanomami, e eu não entendo até hoje o que é o Chapori, o Chapini. Eu tive que perguntar várias vezes para o Davi, porque é tão complexa essa entidade, é tão complexa, que nós não entendemos. O engenheiro do Estado não entende, o promotor não entende, o juiz não entende, o desembargador não entende. É um pensamento tão complexo que a nossa inteligência não consegue alcançar.
Por isso que é a linguagem dos xamãs. Então, se nós temos uma linguagem técnica, eles também têm linguagem deles, né? Então, nós precisamos tentar alinhar essa linguagem, que seja uma linguagem acessível, né, a eles, e principalmente com relação causa e efeito. Uma terceira questão também, que dificulta muito nesse processo de aproximação, a questão da temporalidade. Também foi dito aqui. Tempo. O tempo do Estado, dentro dos seus respectivos orçamentos, o tempo das licitações, é muito diferente da temporalidade desses povos. Muito diferente, né? Mas muitas vezes a autoridade do Estado quer correr com a obra, com o licenciamento, que está fechando o exercício fiscal, porque, né, tem que ter previsão na LOA, né, no plano plurianual, no PPA e tal. A temporalidade deles tem que ser respeitada, do tempo deles, do jeito deles, e aí é muito clara a Convenção 69 sobre isso, né? Ou seja, a consulta ela tem que ser adequada ao modo de vida deles, respeito a eles e tal. Então, por isso que a consulta tem que ser adequada. Adequada, por exemplo, em que local que eles querem ser ouvidos, adequada respeitando o ciclo, por exemplo, das roças deles, período de caça, período de pesca, período de chuvas, né? Então, essa consulta adequada está intimamente ligada com a questão da temporalidade. E os agentes do Estado têm que ter essa paciência, esse discernimento de respeitar essa temporalidade. Uma outra questão também, que dificulta muito a relação com esses povos, é a boa-fé por parte do mercado, principalmente do agente de Estado. Meu Deus do céu, está escrito no nosso texto constitucional, nós prometemos para eles que em 5 anos da promulgação da Constituição de 88, ou seja, em 1993, todas as terras indígenas seriam demarcadas e homologadas. A gente prometeu, botou na Constituição e assinou. Nós não cumprimos. O principal, mais forte, mais contundente documento do Estado brasileiro, que nós chamamos de Constituição, nós não cumprimos. Eu já vi autoridades de Estado sentarem, fecharem, conversarem com eles, apertar a mão, assinar o documento, ir embora e não cumprir. Não cumpre. Então, o Estado brasileiro tem que ser, ele não se faz, ele tem que ser levado a sério, né? Prometer tem que cumprir. Para muitas dessas autoridades comunitárias, não precisa assinar documento, é apertar a mão, olho no olho. Mas eu vi general chegar aqui, apertar na mão da liderança, prometer, pegar o helicóptero dele, subir, ir embora e não cumpriu. Então, nós temos, essa é a fama do Estado brasileiro, é a fama de um 7-1, que promete e não cumpre. Então, fica difícil de você voltar a sentar novamente com agente de Estado, como agente de Estado, para discutir com esse pessoal. Nós temos um histórico disso, né? Então, esse é um problema. Outro problema também, excesso de formalidade por parte do Estado. E é papel, é documento, e é nota de empenho, Esse excesso de formalidade, muitas vezes, dificulta muito com relação. Inclusive, diga de passagem, você falou dos protocolos de consulta. Gente, os protocolos fomos nós que inventamos, né? Não está escrito em lugar nenhum, muito menos na Convenção 69, não está escrito protocolo. A gente que inventou esse documento como uma forma adequada de ouvi-los. E a gente exige que eles façam o protocolo para a gente começar o diálogo. Não necessariamente, né? É um documento que serve para nós, para justificar um monte de coisa, despesa dentro do Estado. Mas não necessariamente eles precisam fazer protocolo. Ou a gente cobrar protocolo deles, né? Mas tudo bem, facilita essa relação e eu não tenho tido problema nenhum aqui, pelo menos no meu Estado, com esses povos. Eles querem até e fazem os protocolos. Também outra questão que tem que deixar muito claro, e aí está muito ligado à questão da boa-fé, clareza dos benefícios, o que vai se reverter para esses povos, mas os riscos também. Que é muito engraçado, a gente chega, né, com o empreendedor, com a autoridade do Estado, ele conta vantagem, vai acontecer isso, vai ter dinheiro, vai ter projeto, barabá. Só que ele não esclarece os riscos. E, e aí vem o princípio ambiental da prevenção e principalmente da precaução, né? O que eventualmente pode acontecer com isso aí.
E muitas vezes esses próprios povos também, eles sabem dos riscos. Eles têm ninguém melhor do que eles para contar os riscos. E o Estado brasileiro e os agentes, né, do mercado têm que prestar atenção nisso, né, e respeitar e acreditar nisso, né? Então, essa clareza de benefícios é muito clara. Outra dificuldade é com relação quando senta-se, vai com um determinado povo, uma comunidade tradicional, eu percebo quando chegam as autoridades do Estado de fora, né? Vamos dizer, o pessoal de Brasília, quando desce aqui, não conhece aquele povo, não conhece a cultura do povo, não conhece sua cosmologia, suas entidades. Por exemplo, eu conheço e aqui me interajo com povos, por exemplo, se chega no território deles, você não pode tocar nas mulheres, né? Não toca nas mulheres. E essas mulheres, muitas vezes, quando chega uma outra mulher, ela toca nas nossas mulheres. Curiosidade, ela quer saber como é que é e tal. Quer dizer, isso não é nenhum ato, não é nenhuma forma de agressão. Mas tem que conhecer esse povo, tem que estudar minimamente e entender com quem que você está conversando, né? É muito importante. E eu percebo nesse percurso aí, nesse processo todo longo de mediação socioambiental, eu percebi que muitas vezes as autoridades desciam aqui e não sabiam minimamente a respeito desses povos. Tem que estudar, né? E aí os nossos amigos, vamos lá, vamos demandar mais os antropólogos, né, Bruno? Vamos dar emprego para os antropólogos, né? É preciso, é importante, num processo desse, sempre ter ao lado e acompanhando uma equipe, um antropólogo. Precisa, necessariamente. E eu vejo esse despreparo por parte dessas autoridades. Com relação, quando que a gente ouve a Convenção 169, eu concordo plenamente com vocês. A oitiva da 169 não tem nada a ver com o ECI, né? O ECI que pode ser dentro do licenciamento, o paralelo e o licenciamento. A consulta livre prévia informada da Convenção, ela efetivamente vincula a decisão do Estado. E o Bruno lembrou disso. Toda a Convenção 169, ela leva o quê? A Convenção, o espírito da Convenção foi para que se fizesse um acordo. Toda a Convenção, ela dirige para isso. Vamos chamar, vamos ouvir, vamos nos entender. Tanto que tem a palavra acordo lá. Mas, se não tiver acordo, tem que ter consentimento deles. Se não tiver consentimento, não tem obra. Pelo menos são os termos da Convenção 169, que para nós do direito vale, ela é um instrumento, um instrumento supralegal, ela vale mais do que a nossa lei ordinária, lei complementar, e ela só está submetida ao teto da Constituição Federal, né? Por isso que muitas vezes esses processos de discussão de oitiva demoram muito tempo, porque é um processo de convencimento, inclusive para aprovar. Aí vem esse momento. Quando que nós vamos ouvir, né, a Convenção, a oitiva livre prévia informada de boa-fé da Convenção 69? Quando? E é muito interessante, eu citei o Copenau, Davi Copenau e mas novamente o Davi, grande sábio, Davi, uma pessoa espetacular, um grande pensador. Aí eu perguntei uma vez para o Davi, quando que a gente tem que ouvir vocês? O Davi, depois que eu sonhar, depois do meu sonho. E eu achei aquilo espetacular do Davi, porque realmente o Davi tem razão. Como é que surge das ideias ou dos sonhos, os projetos? Surgiu a ideia, o sonho. Aí a gente vai lá, nós, Ocidente, mundo do capital, né? Então, nós vamos fazer o quê? A gente escreve um projetozinho. Depois nós temos que dar uma olhada, ver se esse projeto é viável, ambientalmente e economicamente. Aí vem o EVTEA, o estudo do EVTEA. Feito o estudo do EVTEA, se apresenta depois esse projeto para alguém que tem a decisão política de dizer se o projeto vai ou não para frente. Autorizar. Autorizei. Aí vai licitar o projeto, né? Aí tem o licenciamento ambiental, o PBA. Aí tem uma série de, o licenciamento, né? Aí dentro, paralelo, o PBA, o ECI, e depois vem as licenças prévias de instalação ou de operação. Agora, quanto antes for deliberado, quanto antes se iniciar a discussão com esses povos, é melhor, inclusive, o quanto antes, é melhor para o processo de distensionamento.
de confusão. Quanto antes a gente ouvir eles, lá dos, como o Copenau diz, não, quando eu sonhei com aquilo. Quanto antes a gente levar a ideia e começar a discussão, é um processo de distensionamento, de distensão, de conflitos, né? Quanto mais a gente discutir com eles, eu percebi, com a minha experiência, quanto mais discussão houver, mais possibilidades de encontro, de acordo a gente chega, né? É extremamente importante e urgente esse debate. Por quê? Vou citar 3 fatos. Primeiro, o que é urgente esse momento, esse acordo, essa oitiva desses povos, né? Os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, principalmente em obras de infraestrutura. Por quê? Urgente. Já estamos atrasados. Vou citar 3 exemplos. Primeiro, Belo Monte. Péssimo exemplo. Belo Monte é um referencial para nós, e eu tenho até um texto escrito sobre isso. Realmente, a gente tem que aprender com Belo Monte. Aprender como não se deve fazer. Tem que fazer diferente do que fizeram em Belo Monte. Agora, em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes, diz o seguinte, reconheceu que não foi, aqueles povos indígenas não foram ouvidos nos termos da Convenção 69. Mandou ouvir eles agora. Ouça. Mas para quê? Belo Monte construiu, Inês Amor. Ouvir para medidas compensatórias e mitigação. Então, o Supremo já disse que aquilo que foi feito em Belo Monte não é para fazer mais. O que fez em Belo Monte? 2 ministros, 2 presidentes de Belo Monte, em 2 canetadas, primeiro uma presidente, depois um outro presidente, suspenderam liminares que impediam a construção do governo. Eles sozinhos, 2 presidentes do STF, em 2 canetadas, autorizaram Belo Monte, está aí por causa dessas 2 suspensões de liminares. Então, Belo Monte não pode mais se repetir. Doutor o Edson. STF já disse isso. Doutor Segundo, Edson. Mariana. Já deu? Estou terminando? Doutor Edson, nós adoraríamos continuar por mais um dia inteiro. Ótimas considerações e contribuições, mas a gente precisa partir para a conclusão. Tá bom. Obrigado, Aline. Paro por aqui. Obrigada. Gente, gostaria de agradecer a participação e a contribuição valiosa de todos os presentes. Passar a palavra de volta para o mestre de cerimônias. Agradecemos a participação dos especialistas e, neste momento, convido-os para um registro fotográfico. Encerramos, assim, a segunda mesa redonda. Convido os painelistas a retornarem aos seus lugares neste auditório. Neste momento, realizaremos um intervalo de 5 minutinhos, retornando em seguida com o início da terceira mesa redonda. Convido a todos a um coffee break, servido no hall de entrada deste auditório.